Olá, boa noite. Espero que estejam todos muito bem nesse começo de ano, né? Quem tá de férias ainda tá melhor ainda, né? E hoje a gente começa a conversar sobre como criar uma realidade mais leve nesse mundo tão complexo, em meio a tanto caos, em meio a tanta violência, em meio a tanta adversidade que a gente vê em todos os cantos do mundo e que a gente tem que lidar no nosso dia a dia, não é mesmo? Parece até impossível. Como é que eu vou criar uma realidade leve, com plenitude, com harmonia, em paz, né? Nesse mundo tão caótico, não é mesmo? Bom, boa noite a todos, né? Eu já vou começar a entrar nesse assunto, mas antes eu quero lembrar todo mundo de uma coisa muito bacana e que eu tô criando com muito amor, com a ajuda de voluntários, que é um evento presencial e gratuito para que nós todos nos encontremos, possamos criar uma realidade com mais leveza presencialmente, em um campo de meditação. As mulheres vão poder receber uma benção do útero e a gente vai vivenciar uma meditação guiada ao som de flautas. Olha que bacana. Então, se você não tem compromisso, para o dia 20 de janeiro, sábado, a partir das 16 horas, horário de Brasília, eu te convido a estar comigo e com mais dezenas de pessoas no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Esse evento vai acontecer na Praça da Paz, que é lá dentro do Parque do Ibirapuera, e eu vou abrir com uma conversa sobre como viver com mais leveza, né? Como que a gente pode ter mais aceitação. Depois segue a bênção do útero e a gente encerra com uma meditação que eu vou guiar ao som das flautas da querida Valentina Pecora. Então, marca já na sua agenda e confirma a sua presença no link que eu deixei aqui para você na descrição dessa live, porque nesse evento, além de você confirmar a sua presença, você vai ter mais informações sobre ele também, tá? E assim, eu e a equipe de voluntários vamos poder criar esse evento com muito mais conforto para todas as pessoas que vão estar presentes conosco, ok? Então não deixa de fazer isso, confirmar sua presença para mim aqui no link, tá? Eu te espero dia 20 de janeiro para poder olhar nos seus olhos, saindo de trás do seu celular, do seu tablet, do seu computador e poder te dar um abraço pessoalmente, é claro, tá bom? Bom, eu tô vendo que vocês estão entrando, vão me dizendo se o áudio tá ok, tá? Se a minha conexão tá ok, tá? Que eu tô olhando aqui e eu vou dar início à nossa conversa dessa noite. Como é possível nós criarmos uma realidade com leveza em meio a tanta complexidade da vida e desse mundo tão caótico, não é mesmo? Antes de mais nada, eu já falei sobre isso em algumas lives, em algumas pílulas de leveza, mas aqui eu não posso deixar de repetir. E eu, antes de falar isso que eu vou repetir, eu tenho uma pergunta para você. O que é criar a realidade para você? O que seria? Como que você cria a sua realidade? Qual é a sua ideia disso? Conta para mim aqui nos comentários. O que é que você tem como concepção de criar a própria realidade? Tá? Vão escrevendo aí para mim. Por que que eu faço essa pergunta? E sempre que eu tenho a oportunidade, eu esclareço essa ideia sobre criar a própria realidade. Porque a maioria das pessoas faz muita confusão. E aí fica tentando criar uma realidade que não é possível e se frustram. E falam, mas espera aí, não é possível criar realidade. Porque eu tô aqui criando, mentalizando, tentando fazer isso acontecer e não acontece. Então isso daí não funciona. Né? Eu crio através do que vejo, sinto. É uma resposta, mas não é bem por aí, tá? Vão colocando mais para mim e eu vou começar a explanar essa ideia, né? Seria muito incrível, realmente, se nós quiséssemos algo, né? Então, por exemplo,
Vamos colocar uma ideia aí. Vamos colocar que eu tô prestando um concurso, estudando para prestar um concurso, para passar na OAB, tá? E aí, eu tô o tempo todo estudando, né? Fazendo o meu movimento, porque eu tenho que estudar, senão eu não passo, certo? E aí eu fico mentalizando que eu tô lá, que eu tô fazendo a prova, que eu sei todas as respostas, que eu tô super excitada durante a prova porque tá caindo tudo que eu sei, e termino a prova, entrego feliz e ciente que eu passei, e aí eu visualizo, eu vendo o resultado e tá lá, Karime aprovada na OAB. Isso é uma ideia sobre criar a realidade. Dentro da mesma ideia, vamos agora ter um outro pensamento. Vamos colocar que eu quero muito comprar uma casa. Então eu já vi essa casa, já achei essa casa, mas eu não tenho dinheiro para comprar essa casa. Então eu visualizo que eu tô assinando a documentação da casa, que eu tô tirando extrato da minha conta bancária, que o valor e até mais estão lá na minha conta, e com isso eu começo a mentalizar todos os dias e vibrar para esse dinheiro chegar, que eu vou conseguir comprar essa casa. É um outro exemplo dessa linha de raciocínio. Esses dois exemplos que eu dei agora, tanto passar na OAB quanto comprar uma casa que eu desejo muito, é uma concepção, é uma ideia sobre criar a realidade que a maioria das pessoas tem, né? A maioria das pessoas, e talvez seja o seu caso, acredita que criar a própria realidade é vibrar, é mentalizar, é pensar positivo, a ponto de materializar aquilo. Isso é uma ideia, isso é importante, isso é bacana. Mas isso não te dá a certeza de que vá se concretizar aquilo que você está vibrando tanto, mentalizando tanto. Se fosse assim, muitas das pessoas que têm essa ideia sobre criar a realidade já teriam materializado todos os seus desejos, né? Todos os seus sonhos, inclusive. Quem nunca fez isso? Eu já fiz isso muitas vezes antes de entender mesmo o que é criar a realidade. Mas, veja bem, agora eu vou te mostrar o outro lado da moeda. Se eu tô lá mentalizando que eu vou passar na OAB, vejo a nota da prova, vejo a aprovação e tudo mais, e na realidade, quando chega o momento de eu ver o resultado, eu não passei na prova. O que acontece quando eu tenho essa ideia equivocada sobre criar a realidade? Eu me frustro. Eu me decepciono. E eu me questiono. Mas, nossa, eu vibrei tanto, eu mentalizei tanto, eu estudei tanto. Eu tinha certeza que eu ia passar e eu não passei. O seu nível de frustração, de decepção é muito alto dessa forma. Agora, se eu tenho uma ideia de que criar a própria realidade é olhar o que está acontecendo ao meu redor, aceitar aquilo que eu não posso mudar, para então me libertar de toda essa frustração, de todo esse sentimento de perda, de fracasso e de tudo de negativo que passa pela nossa mente no momento desse, eu vou estar criando a minha realidade com muito mais leveza. Por quê? Pegando os mesmos dois exemplos que eu dei aqui agora, né? E usando ainda o da OAB, por exemplo, de passar no exame da OAB, se eu estou fazendo meu movimento, mentalizando, me visualizando já como advogada, com a minha OAB na mão e tudo mais, é excelente. Porém, se eu trabalho a minha aceitação nas coisas que eu não posso mudar, se eu trabalho a minha
Autoaceitação em muitas circunstâncias, porque se eu não passei, existe uma grande possibilidade de eu me autoflagelar, de eu me autoculpar, de eu me autocobrar e tudo mais. Se eu trabalho a aceitação na minha vida, aí sim é que definitivamente eu crio uma realidade com muito mais leveza. Porque criar a própria realidade não é mentalizar, não é só fazer o esforço, não é visualizar que aquilo está acontecendo, não é fazer uma simpatia. Tudo isso pode ajudar, pode ser bom, é positivo. Mas se eu trabalhar a minha aceitação junto com tudo isso, quando a coisa não se dá como eu desejo, eu vou ficar muito mais leve, por pior que pareça. Porque vamos lembrar mais uma vez que aquilo que eu não posso mudar, eu tenho que aceitar. Porque o contrário de aceitar é resistir ao que está acontecendo. E resistir, em outras palavras, é não usar a inteligência da melhor forma. Por que a gente briga tanto com coisas que a gente não pode mudar ainda nas nossas vidas? Porque está faltando trabalhar a aceitação. Por que tantas pessoas ainda estão tão distantes do amor próprio, que é a base dos 3 As? Que é a base para eu ter autoestima e que traz a minha autoconfiança? Porque falta autoaceitação. Para eu me abrir para o meu amor próprio, me aceitar como eu sou e me amar, eu tenho que olhar para mim, lembrar que eu estou numa condição humana e que por isso eu estou predisposta a errar, sim, e eu tenho consciência para olhar para os meus erros e aí me perdoar, me aceitar como eu sou. Eu tenho que olhar para o meu espelho, olhar para as pessoas em volta e lembrar que o que mostram para mim que é ser bonita é só um ideal. Ser bonita mesmo é eu me gostar, me amar, me aceitar como eu sou. Aí eu me sinto bonita e isso até muda a minha aparência. Porque as pessoas que se sentem bem com a sua própria aparência, com a sua própria forma física, elas transbordam aquilo. E elas se tornam lindas aos olhos das pessoas. Então, o primeiro ponto dessa live de hoje é você entender o que é criar a sua realidade. Criar a realidade está além de você visualizar, mentalizar, fazer os seus movimentos. Tudo isso é importante, mas o mais importante é que você trabalhe a sua aceitação, trabalhe a sua autoaceitação, para que seja o que for que acontecer, por mais caótico que pareça, por mais imprevisível que seja, você vai lidar com muito mais tranquilidade. Você vai aceitar mais depressa, vai ter equilíbrio emocional e vai passar a fase difícil de ficar resistindo, se perguntando, mas por que eu? Mas por que comigo? Mas por que eu não passei? Mas por que eu não tenho dinheiro? Por que isso? Por que aquilo? E as oportunidades vão se abrir muito mais depressa e você vai entender o porquê não naquele momento. Sem querer entender. Porque quando a gente vive em aceitação e conscientemente, as coisas ficam muito claras. A gente sabe que tá tudo certo, por menos que pareça. Então, o primeiro ponto é você entender o que é criar a realidade de fato e não se confundir mais. Pode continuar fazendo seus movimentos, pode continuar mentalizando, visualizando, fazendo... Se você é supersticioso, pode continuar fazendo. Mas lembra, criar uma realidade com muito mais leveza é você ter a aceitação com as coisas que chegam até você. E como eu vou ter aceitação, Karine? Usa a inteligência. E a inteligência racional agora, hein? Não é nem emocional. As coisas que eu não posso mudar, por que eu vou resistir? Por que eu vou brigar com aquilo que eu não posso mudar se já aconteceu? Que tal passar essa fase da resistência, que é dura, difícil, que causa mais sofrimento, mais dor, mais frustração, e me abrir para a aceitação? É o meu caso. O que seria de mim se eu não tivesse aceito de cara que eu ia ficar sem o braço direito pro resto dessa minha existência? Eu ia estar sofrendo e possivelmente eu nem estaria aqui falando com você agora sobre esse assunto. Então a aceitação deixa tudo muito mais leve e a autoaceitação, em muitos casos, também. Lembra sempre disso.
Agora, Karime, é muito difícil criar uma realidade com leveza, ter aceitação com tanta injustiça nesse mundo, com tanta dor e com tanto sofrimento. Olha só o que está acontecendo lá na Síria, né? Olha só o que está acontecendo em tantos países da África. Como é que eu vou ter leveza? Como é que eu vou aceitar essas coisas? Primeiro, repito, sobre as coisas que eu não posso mudar, eu tenho que aceitar. Agora, o ponto mais importante desse raciocínio é: olha bem o que você anda consumindo de informação, de entretenimento, como lazer. O que você anda assistindo? O que você anda lendo? Porque se a gente for avaliar, né, quando a gente foca nos noticiários, principalmente de TV, é claro que eu vou continuar fazendo esse questionamento que eu trouxe aqui agora. É claro que eu vou achar impossível eu aceitar algumas coisas, impossível eu ser positivo, impossível eu viver num mundo onde as pessoas vivem felizes, porque eu estou envolvida demais com o negativismo que estão me oferecendo. Se você ligar a televisão, né, vou falar de maneira geral, a TV aberta, e consumir tudo que começa desde manhãzinha até a meia-noite, eu já não consumo isso há anos, mas eu tenho dúvida que não mudou, só piorou. 80% desse conteúdo tá só mantendo o seu padrão negativo de ver, viver e olhar o mundo. Uma pessoa que vive consumindo dor, sofrimento, violência, crime, assassinato, roubo e tudo mais de pior, que eu nem quero trazer aqui porque eu não quero vibrar nisso, ela naturalmente cria a realidade dela, não só sem aceitação, mas completamente pautada nesse tipo de dor, de sofrimento e de negativismo que existe no mundo. Você sabe que a cada assassinato que acontece, tem milhares de crianças nascendo no mundo? E que são novas vidas? E que se parte não foi desejada, não é amada, ou vai viver tristes consequências nesse mundo cruel, existem, na maioria, crianças que foram muito esperadas e que podem transformar tudo isso? Você sabia que a cada país em guerra existem muito mais nações que estão prosperando, que estão em desenvolvimento, que estão colaborando para que os seus cidadãos vivam uma vida de bem-estar?